Olá pessoal, estamos no início a mais uma aula de matemática com o professor André, e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao assunto anterior, no caso foi a primeira parte de semelhanças de triângulos. Olá pessoal, sou o professor André, estamos no início a mais uma aula de matemática, e no assunto de hoje nós iremos dar o complemento da primeira parte, que falei sobre semelhança de triângulos, e hoje nós iremos ver semelhança entre figuras e polígonos. Quando comparamos duas figuras, geralmente queremos saber quais as semelhanças existentes entre elas. Algumas vezes elas são iguais, ou seja, são congruentes. Algumas vezes são apenas parecidas, no caso, semelhantes. E também existem os casos em que as figuras comparadas são completamente diferentes. Polígonos são regiões planas fechadas, constituídas de lados, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e se adequam às seguintes condições: ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais e possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Observe aqui essa figura, elas têm a mesma quantidade de lados, logo são dois hexágonos, tem 6 lados. E aqui eu tenho o valor de cada medida, por exemplo, daqui para cá eu digo que é 6, e assim essas outras medidas são iguais. Logo eu tenho aqui os valores de cada medida, de cada segmentozinho desse, que eu estou dizendo aqui que é 6. E neste outro, cada segmentozinho eu digo que é 2, certo? E temos aqui os pontinhos representando, no caso, o índice, né? O vértice, perdão, de cada pontinho, cada encontro entre duas retas. É isso que eu vou chamar de índice. Temos aqui os valores para outra figura. E o que podemos falar sobre essa questão? Isso ocorre no caso dos hexágonos da imagem acima, no caso a imagem ao lado. Repare que a divisão de qualquer lado do primeiro hexágono por qualquer lado do segundo tem 3 como resultado. Assim, a razão entre dois lados correspondentes é sempre 3. Lembra que eu falei que para que sejam uma figura semelhante é necessário que os ângulos sejam iguais, ou seja, quando eu estiver trabalhando com figuras, no caso aqui, polígonos regulares. O que é polígonos regulares? Polígono que tem as medidas iguais. E tendo as medidas iguais, eu posso dizer que os ângulos também são iguais. Então, polígonos regulares têm ângulos iguais. Então, para ser semelhante, precisa ter ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais, que no caso, proporcionais se refere também à razão, né? Que a razão entre eles. Então, vamos dizer, se eu pegar este lado aqui e dividir por esse lado, eu vou ver que a razão entre eles dois é 3, que a divisão entre eles dois é 3. Então, cada lado desse aqui, se eu pegar e dividir por cada lado, respectivamente, aqui o lado de cima por o lado de cima, nem sempre eu vou pegar um lado por qualquer outro lado, mas sim, se for o de cima pelo de cima, este daqui que está do lado por este mesmo que está do lado, nas mesmas regiões, e assim teremos a razão. E no caso a razão aqui sempre será 3. Observe que se eu pegar AB, como foi o caso aqui, AB, e dividir por GH, eu terei 3. E assim todos os outros lados, BC por HI, e assim sucessivamente. Se eu pegar cada divisão dessa, o meu resultado sempre será 3, ok? Então, ele tem que ter essas 3 condições aqui: ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais, possuem razão de semelhança igual entre os dois lados correspondentes. Para mostrar que eles são semelhantes, falta apenas mostrar
que seus ângulos correspondentes são congruentes. No caso, como eu falei, se for um polígono regular, então eu teria congruência entre os ângulos. A semelhança entre figuras possui diversas aplicabilidades no cotidiano, como a elaboração de maquetes, aplicação de fotos, aliás, a ampliação de fotos, medição de distância, no caso aqui podemos ver o teorema de Tales, que isso aqui a gente vai ver mais à frente, entre outras questões envolvendo proporcionalidade na geometria. Exemplo: determine o valor da medida x, sabendo que os trapézios a seguir são semelhantes. Então sabemos que os trapézios a seguir são semelhantes. Por quê? Porque tem os ângulos iguais, né? Esse ângulo é igual a esse, assim vai tendo todos os ângulos iguais, e as medidas são proporcionais, e a razão entre este lado e este lado, ou seja, se pegar esse lado e dividir por esse, vai haver uma razão que é a mesma desse por esse, ok? Vamos lá, como seria? Nós iremos pegar um lado dividido por outro lado, no caso eu peguei esse lado aqui dividido por esse, e depois peguei esse lado dividido por esse, foi isso aqui, ó, 5 por 2 e x por 5. Neste caso, nós iremos fazer o chamado meio pelos extremos, iremos multiplicar, fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos, ok? Observe, multiplicamos esse valor por esse, né? O valor 2 por x e o valor 5 por 5. Observe, 2 vezes x é 2x, 5 vezes 5 é 25. Logo, quando tivermos aqui a multiplicação, onde que eu preciso sempre deixar minha incógnita sozinha, onde que eu estiver multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Olha só, x estava multiplicando, agora o 2 passou dividindo pelo número que já estava do outro lado. Fazendo essa divisão, logo vou ter 12,5 como resultado. Então, qualquer um que eu pegasse, pares de lados, dividindo, da mesma forma que eu fiz, eu sempre iria encontrar este valor de 12,5. Bom? Observe as figuras. Temos essas figuras aqui, a figura A, B e C. Elas representam retângulos com escalas diferentes. Observe, representam retângulos, porém de tamanhos diferentes. Observe que os três retângulos têm a mesma forma, mas tamanhos diferentes. Dizemos que elas são figuras semelhantes. Elas têm ângulos iguais, todas têm ângulos de 90 graus, e medidas proporcionais, onde esta medida pode ser o dobro dessa, ou o triplo, e assim por diante. E esta pode ter o dobro dessa, ou o triplo, e assim por diante. Certo? Então elas são semelhantes. Nessas figuras podemos identificar AB, olha só, distância entre A e B, que no caso é o comprimento do retângulo, e o CD, que no caso seria a largura do retângulo. E temos aqui o A, esse alfa, aliás, esse B, que é o beta, e esse Y aqui, que como se fosse o gama. São letras gregas, certo? Mas que temos o alfa, o beta e o gama, onde são os ângulos agudos formados pelos segmentos AB. No caso aqui, esses ângulos formados pelo segmento AB e o segmento CD são os tornaram aqui os ângulos chamados de ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus. Se formos pegar, medindo os segmentos AB e CD e os ângulos alfa, beta e gama das figuras abaixo, podemos organizar da seguinte tabela. Vamos supor que aquela medida de AB, que no caso seria o comprimento, na figura C era 3,9, na figura B 4,5 e na figura A 6,0, que é a mesma coisa que 6. Então temos a medida de AB, que é o comprimento do retângulo, e a medida de CD, que é a largura do retângulo, de cada figura, né? De cada retângulozinho temos aqui as medidas dele. Observe, começando pela C, que é a menor, para B e depois para
para A. Começando da menor para maior e vai crescendo conforme uma figura é maior que a outra. E temos os ângulos que são todos iguais, no caso ângulos de 90 graus. Observe que os ângulos correspondentes nas três figuras têm a mesma medida, no caso são ângulos de 90 graus. E as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Se eu pegar esse 3,9 e dividir por, no caso, se eu pegar a medida da altura, a medida do comprimento e dividir pela medida da altura, vai dar um mesmo valor, vai dar no caso 3. Aí vamos fazer a medida de comprimento, a medida de altura em cada um das figuras. Nós teremos sempre uma divisão, um resultado dessa divisão sempre será 3. 6 por 2, 3. 4,5 por 1,5, 3. E assim, cada divisão dessa resultará em 3. Ou seja, aqui já encontrei uma razão desta figura. Então, posso dizer que elas são proporcionais. Deste exemplo, podemos concluir que duas ou mais figuras são semelhantes em geometria quando os ângulos correspondentes têm a mesma medida, as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais e os elementos das figuras são comuns. E isso, na última aula, eu expliquei como é que se descobre a proporcionalidade de figuras, não é isso? E para terminar a aula, nós temos aqui outros exemplos de figuras semelhantes, como é o caso destes círculos, né? Onde nós podemos ver que todos têm formas iguais, mas porém têm tamanhos diferentes, né? Neste caso aqui temos esse círculo, tamanhos iguais, tamanhos diferentes, mas que são semelhantes. Temos aqui os quadrados, onde temos tamanhos diferentes, mas que são figuras semelhantes, assim como também este triângulo. Então, terminamos essa aula por hoje e nos veremos no próximo vídeo.